Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Carmen, sou nutricionista da alimentação escolar aqui da Prefeitura de Mauá e nessa aula nós vamos conversar sobre seletividade e dificuldade alimentar em crianças. Chamamos as dificuldades alimentares as alterações no padrão alimentar que dificultam o processo de alimentação. E elas incluem a recusa alimentar, o desinteresse pelos alimentos, a ingestão muito seletiva, a resistência a determinadas texturas, a restrição de grupos de alimentos ou de formas de preparo, a necessidade de distrações para comer, os rituais à mesa, as refeições muito prolongadas, a agitação excessiva durante a refeição, entre outras situações. Na grande maioria dos casos, verduras, legumes e frutas são alimentos que são mais recusados. E quando a criança deixa de consumir muitos alimentos ou grupos inteiros de alimentos, a alimentação torna-se pouco variada, aumenta o risco de deficiências nutricionais e afetando o desenvolvimento infantil. Por isso é fundamental que a família, a escola e os profissionais de saúde atuem junto para promover escolhas mais saudáveis nessa fase tão importante. Uma das dificuldades alimentares mais comuns atualmente, especialmente entre escolares, é a seletividade alimentar. Ela se caracteriza pela recusa persistente ou pela aceitação de um número muito limitado de alimentos. Isso pode acontecer por diversos motivos. Imaturidade do sistema sensorial, causando maior sensibilidade a cheiros, sabores ou texturas. Experiências negativas como engasgos, vômitos e críticas envolvendo algum aspecto alimentar, rigidez comportamental e apego à rotina alimentar, ambiente tenso ou pressão para comer e comportamentos alimentares dos familiares que podem ser aprendidos por observação. A seletividade alimentar pode se manifestar de diversas formas: preferências por alimentos de uma única cor, aceitação de apenas uma textura, como por exemplo, a criança aceita alimentos crocantes e recusa alimentos pastosos, não tolerar que um alimento toque o outro no mesmo prato, exigir sempre que o mesmo copo ou talher ou prato seja ali utilizado para a refeição, aceitar alimentos em temperatura específica, preferir uma marca específica recusando outra, mesmo que seja o mesmo tipo de alimento, e manifestar sinais como náuseas e vômitos quando exposto ao alimento recusado. No geral, essas crianças têm uma dieta monótona, consumindo sempre os mesmos alimentos. Muitas vezes esses alimentos são ricos em gordura e açúcar e com baixo consumo de alimentos ricos em vitaminas e minerais. O papel da família é fundamental para o processo de alimentação da criança. Os hábitos alimentares dos pais e a dinâmica do ambiente doméstico influenciam diretamente na preferência alimentar das crianças. Oferecer variedades, manter um clima positivo à mesa, respeitar o tempo da criança são essenciais para reduzir a seletividade. A seletividade alimentar acontece de forma mais frequente em crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, especialmente em crianças no transtorno do espectro autista, que também é conhecido pela sigla TEA. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficit persistente na comunicação, na interação social e pela presença de padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses ou de atividades. As crianças com TEA que apresentam seletividade alimentar tendem a apresentar deficiências nutricionais, como desnutrição e outras doenças metabólicas, pois o comportamento seletivo ele limita a absorção adequada de nutrientes e aumenta o risco do comprometimento, no desenvolvimento infantil. Por isso, estratégias multidisciplinares para acompanhamento e tratamento da seletividade alimentar dessas crianças abrangem um leque de possibilidades, todas elas com objetivos de promover a dessensibilização sensorial, facilitando a aceitação gradual de novos alimentos e texturas. Aqui vai um alerta: pressionar, impor castigos ou forçar a criança a comer tende a piorar o problema e torna as refeições ainda mais difíceis. Algumas dicas podem ajudar na hora da alimentação, tanto em casa quanto fora, de forma a tornar o momento da refeição mais positivo para essas crianças. Inclua em todas as refeições pelo menos um alimento que a criança gosta, independente do grupo alimentar que ele pertence. Ao sair de casa, leve um desses alimentos. Isso transmite segurança e confiança para a criança. Evite expor a criança num ambiente incômodo ou a um alimento recusado ao mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo não é legal. Informe a criança sobre quais alimentos serão servidos na próxima refeição, mesmo que entre eles esteja um alimento novo. Essa atitude pode diminuir a ansiedade e a possibilidade da criança apresentar algum comportamento inadequado. Estimule a autonomia da criança para se servir e escolher seus utensílios. Reduza estímulos desagradáveis, como barulho, usando fone abafadores
familiares ou buscando locais mais calmos para realizar a refeição. Valorize os momentos de refeição em família e priorize o bem-estar à mesa. A construção de um relacionamento saudável com os alimentos deve vir antes do seu consumo. A alimentação escolar tem o dever de atender e acolher esses alunos. Quando recebemos o laudo médico indicando a seletividade alimentar, nós solicitamos uma conversa com a família para conhecer melhor o hábito alimentar desse aluno. Assim é possível analisar alguns ajustes no cardápio escolar, com o objetivo de melhorar a aceitação e o consumo desses alimentos. Essas adaptações elas podem incluir ajustes nas texturas, como selar a carne cozida para reduzir a quantidade de molho, por exemplo, servir batata no formato palito ou purê, substituir um alimento recusado por outro do mesmo grupo que a criança aceite, como por exemplo, a criança não aceita bolacha salgada, nós trocamos por um pãozinho. A seletividade alimentar é um desafio, mas com empatia, paciência e estratégias adequadas é possível ajudar a criança a construir uma relação mais saudável e tranquila com os alimentos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Agradeço. Prefeitura de Mauá. Amor pela nossa gente.